Bom dia, turma do sétimo ano. É um prazer estar aqui de volta, fazendo mais uma videoaula para vocês. A gente vai dar continuidade ao reino protista. Só que agora a gente vai conhecer as doenças que os protozoários causam. Também chamamos essas doenças de protozoos. E também parasitoses. Então, aqui são algumas doenças que vocês vão conhecer, né, ao longo da aula, que os protozoários causam nos seres vivos. Então, temos a malária, doença de Chagas, leishmaniose, amebíase, giardíase, tricomoníase, toxoplasmose, doença do sono e balantidose. Primeiro, a gente vai conhecer um pouco da malária. Segundo os relatos, relatos históricos, a malária ela já matou mais do que algumas guerras e mortes acidentais. Para você ver como ela é grave, né? Então, a malária ela é uma doença tropical negligenciada. Vamos dizer que é uma doença tipo esquecida, né? Mas dependendo da região, dependendo do país, podemos dizer que ela é negligenciada. Essa doença, a malária, ela tem os agentes, etiológicos, que são os agentes que transmitem a doença, que leva a doença por ser vivo. Então, a malária, ela tem 3 tipos: o Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae e Plasmodium vivax. Vamos dar ênfase ao Plasmodium vivax, que é a forma mais comum de malária, que acontece no nosso país, que é o Brasil. Então, essa doença, ela tem o agente transmissor, o mosquito chamado Anopheles, e ele é também conhecido como mosquito prego. Como é que acontece a transmissão? Através da malária, ocorre pela saliva do mosquito. Aqui é o ciclo de vida do plasmódio, vocês podem observar o ciclo. Então, esse parasita, ele ataca o fígado. Durante 3 dias, ele provoca a destruição dos eritrócitos, provocando febre alta e cíclica. Então, é um ciclo. E ele tem 2 hospedeiros. O intermediário, é o homem, e o mosquito é o definitivo. A doença de Chagas, ela recebe esse nome porque quem descobriu essa doença foi o Dr. Carlos Chagas. Então, como ele descobriu, ele pôs o seu sobrenome. Essa doença, ela é típica da América do Sul, com focos principalmente em Minas Gerais, sul do Brasil e norte da Argentina. A doença de Chagas, ela é assim: ela tem o seu agente, que a gente chama de Trypanosoma cruzi, só que o tripanossoma, ele tem 2 tipos, que vai causar outra doença, que é a doença do sono, que veremos mais para frente. Quem é o agente da doença de Chagas? Trypanosoma cruzi, Então, também existe a outra forma de tripanossomiase, que é a africana, que eu até falei, que é a doença do sono, que veremos mais para frente. Quem é o agente transmissor da doença de Chagas? É o Triatoma infestans, que também popularmente chamado de barbeiro. Então, o breve histórico, sobre essa doença. Barbeiro, ele recebe o nome de barbeiro porque ele, quando pica a pessoa, ele pica a pessoa no rosto, Então, esse barbeiro, ele é hematófago, ele gosta de sangue e provoca uma infestação por meio de suas fezes, normalmente depositada próximo ao poro da picada. Então, após ele picar a pessoa, ele libera suas fezes, que está infestada desse agente transmissor, o triatoma, e a pessoa, quando coça na parte que foi picada, a pessoa
indiretamente leva para dentro do seu organismo esse barbeiro, no caso, o protozoário. Aqui é o ciclo de vida do tripanossoma, né? Como vocês podem acompanhar aqui, como é que ocorre. Essa doença, ela afeta as pessoas. Qual é o órgão principal que ela afeta? É o coração. Vocês podem observar aqui a imagem que tem 2 corações. Tem um coração normal e o coração infectado, né? Então, o coração normal, ele tem um tamanho, né? E quando a pessoa está infectada, esse coração tende a crescer. Então, tem tratamento para essa doença. Aqui é o barbeiro, o percevejo, o Triatoma infestum, e é esse aqui que leva dentro do seu organismo o triatoma, que é o Trypanosoma cruzi. A outra doença é a leishmaniose. Essa leishmaniose, ela existe 2 tipos. A leishmania brasiliense, que é a famosa leishmaniose cutânea. Tem a leishmania donovani, que é leishmaniose visceral, né? E quem é o agente transmissor? É um mosquito, chamado mosquito palha. Então, vocês podem observar aqui o protozoário que está a primeira imagem, né? Ele é muito pequeno, ele é minúsculo. E o mosquito é o que leva a doença até o organismo vivo. Aqui é o ciclo de vida, né? Da leishmania. Vocês podem observar aqui, gente, que aparece um cachorro. A leishmania também, ela pode ser chamada de calazar, né? Então, calazar, além do cachorro ter calazar, tá com a doença, se ele tiver contato com pessoas próximas, essa doença vai também para a pessoa. Assim, o calazar, ele, há muito tempo atrás, ele também foi uma doença negligenciada, né? Por ser uma doença que de outras regiões, ele foi negligenciado. Mas agora, caso ter a incidência de casos assim, né? Então vai ter uma importância, um estudo, uma dedicação a mais para essa doença. Então, aqui, sobre as leishmaniose, tanto a cutânea como a visceral, vocês podem observar que temos aqui 5 imagens. A primeira imagem acima é a leishmaniose mucocutânea. Você pode observar que o nariz desse rapaz, ele atacou a cartilagem, né? E a da criança é uma leishmaniose visceral, né? Então, você pode anotar que o abdômen dessa criança está totalmente inchada. E as 3 figuras abaixo é a leishmaniose cutânea, a úlcera de Bauru. Vocês podem ver aqui como foi que ficou. A outra doença é a amebíase, disenteria amebiana. O Sarcodinium antemoeba histolítica é a ameba. E eles vivem, né, no intestino, causando lesões de difícil cicatrização e fortes diarreias. Forma de contágio da amebíase é ingestão de água ou alimentos contaminados. Então, como já foi falado a vocês em outras aulas, que a gente não pode ingerir alimentos fora de casa, antes de saber a procedência. Sobre a água, ela tem que ser filtrada e fervida. Então, vocês devem saber a importância da higiene para os alimentos e da água, porque através desses dois elementos aqui que eu citei, a importância deles serem higienizados é que você, ao ingerir um alimento e beber uma água sem ter procedências, né, que ela foi higienizada, você pode estar adquirindo algumas doenças. Sobre a aquisição dos cistos. Esses cistos, ele passa pelo estômago, chega ao intestino delgado, né, do novo hospedeiro, vai ter ação enzimáticas
causando destruição da parede do cisto e depois a liberação dos núcleos do seu interior. Então aqui, cada núcleo se divide por fissão binária, divide em dois. No intestino delgado, a atividade metabólica da entamoeba histolítica gera resíduos tóxicos, né? As toxinas que irão destruir o epitélio intestinal. Tem uma alta capacidade de sobrevivência fora do intestino, os cistos. Parede cística proteica. Então, sobre aqui o intestino, tem o intestino e fezes, né? Tem o intestino trofosóitos e as fezes são cistos. Então, como eu falei anteriormente, esse cisto tem uma duração muito grande fora do organismo, até ser ingerido, até ser levado ao novo hospedeiro e fazer novamente o seu ciclo, né? Profilaxia quer dizer prevenção da doença. Então, como é que você pode evitar não adquirir essa doença? No caso, a cidade, né, tem que ter saneamento básico, a água tem que ser fervida, água fervida e filtrada ou filtrada. Os alimentos, antes de serem ingeridos, têm que ser lavados e tem que ter muita higiene pessoal. A prevalência dessa amebise pela entamoeba histolítica, quando eu falo prevalência, quer dizer que ela prevalece, onde é que ela é encontrada? Em zonas tropicais, né, subdesenvolvidas, condições socioeconômicas de higiene, né, onde é que ela vai ter mais ocorrências? Incidência na África, na Ásia, na América Latina. De 5 a 50% da população mundial tem amebise, sendo que 10% apresenta sintomas clínicos. Então, vocês podem ver que é a doença que ela geralmente é causada porque nessas regiões não tem saneamento básico, não tem questão de higienização, entendeu? Não tem um controle. A úlcera de Bauru, também chamada de leishmaniose cutânea, o flagelado se chama Leishmania brasiliense. Se vocês lembrar da aula sobre o protozoários, flagelado quer dizer que o protozoário tem um flagelo, que é uma estrutura que faz com que esse protozoário se locomova, né? Então, a outra informação é que o mosquito palha, ou birigui, assim é o nome dele popularmente, né? E tem um nome científico, que é chamado de lutisomia. Aqui vocês podem ver uma outra imagem, né? Após a pessoa ser infectada pelos protozoários. Após a pessoa ser picada, né? Ele causa lesões na pele muito graves. Vocês podem ver aqui como é que fica a parte do corpo que foi lesionado pela picada do mosquito palha. A prevenção combate ao mosquito, né? Então, é endêmico na região interior do estado e litoral de São Paulo. Então, são doenças que é endêmico de uma certa região. Então, a única maneira de prevenir sobre essa doença é combater o mosquito. A toxoplasmose, o protozoário, no caso, é um esporozoário, chamado de Toxoplasma gondii. Normalmente é benigno, né? Quando eu falo benigno é que tem tratamento, tem cura. Problemas que ele mais aparece em mulheres grávidas. Quais são as consequências quando uma mulher grávida é infectada por esse protozoário, que no caso é um esporozoário? Vai ter má formação do feto, deficiência mental, o bebê pode nascer com cegueira e nos casos mais graves leva à morte. Então é uma doença que, se uma mulher grávida adquirir, o bebê vai ter o feto, né?
vai ter malformação, se nascer, vai ter uma anomalia no seu corpo, vai ter problemas mentais e pode nascer também cego. E o caso mais grave mesmo é a morte. A transmissão dessa doença é através do contato com fezes, saliva ou urina de gatos, cachorros e pombas, né? Cisto protozoário. Então, gente, quem tem cachorro na sua casa, quem tem gato, procure ter cuidado com ele. As vacinas desses animais têm que ser regularmente, né? Bem assistida. Sobre os pombos, no caso, tenha muito cuidado para não ter contato. E a outra forma de transmissão é através do leite e carne contaminados. Mais uma vez, como eu falo, sobre alimentos, sobre a água, vocês só podem ingeri-los, bebê-la, né? No caso, a água, se você souber a procedência desses alimentos. E a outra forma de transmissão é sobre relações sexuais. As giardias já também é outra doença que os protozoários causam, né? Quem é seu agente? É a Giardia lamblia. O local que ele afeta é o intestino delgado e grosso. Os sintomas dessa doença são infecções no intestino, causando diarreias e desidratação. A forma de transmissão através de alimentos contaminados com cisto, mais uma vez, outra doença que a pessoa adquire ela se não tiver uma higienização correta dos alimentos. Sobre a água também, né? Como eu falei, a água, ela passa por a água que a gente chega das nossas residências, ela passa por um processo até chegar nas suas residências. Mas mesmo assim, quando você ingere água da torneira, você não pode beber da torneira diretamente, você tem que ferver essa água, porque quando ela passa pelo processo todinha de higienização, quando ela chega na sua casa, ela tem um percurso, né? E nos canos, ali ninguém nunca sabe a procedência. Então, se você for tomar água, né, que é oferecida na sua cidade, antes de beber, ferva e filtre, viu? Agora chegamos na doença do sono. A doença do sono, ela é causada pelo Trypanosoma gambiense, né? Como eu falei, o Trypanosoma, ele causa outra doença, no caso a doença do sono. E tem duas subespécies. Essas duas subespécies é chamada de Trypanosoma brucei gambiense, que ela é de forma aguda. Que quando eu falo aguda, os sintomas dela vai ser mais intensos. E também tem o Trypanosoma brucei rhodosiense, que é a forma crônica, que é menos intenso. Então, quais são os sintomas dessa doença? Debilidade, sonolência, fraqueza e também pode causar a morte. Outra informação importante esse Trypanosoma, ele se instala no sistema nervoso central, baixa intensidade e andamento crônico por vários anos. A pessoa pode ficar com essa doença por muitos anos. A forma de prevenção dessa doença como prevenir? Usar repelentes, né? Dependendo da região que não tenha saneamento básico, tem essa parte que as cidades, os países mais desenvolvidos, né, que tem, você tem que usar telas, acabar com água parada, controle das moscas. Aí agora vamos entrar em outro inseto, a mosca, né? Ela é um inseto muito imundo, né? Então tenha cuidado ao ingerir alimento, lavar o alimento, que as moscas elas andam em vários locais. Então, forma de prevenir: usar repelente, usar telas para evitar a entrada do mosquito na sua casa.
acabar com a água parada. Que a água parada também, vocês sabem que além dessa doença aqui do sono, dependendo da região, também ela pode causar dengue, né? Como vocês já sabem. A nova doença aqui é a tricomoníase. Qual é o agente? Tricomosomas vaginalis. Forma de transmissão, né? Colocou aqui DSTs, né? Que é por contato sexual com a pessoa contaminada. E o vestuário quer dizer roupas. Então, as pessoas que têm essa doença têm que ter muita higienização com as suas roupas. A pessoa não pode... como é um contato sexual, né? Você não pode usar a roupa da pessoa que tem essa doença. Por quê? Já vou falar isso aqui, ó. Qual é a prevenção? Higiene. Quais são os sintomas dessa doença? A uretrite, prurido e leucorreia. Quando fala de habitat desse protozoário, quais são os locais que ele afeta no indivíduo? Vias genitais, feminina e masculina. Aqui é a nova doença, balantidiose, que é um agente etiológico dessa doença, Balantidium coli. Ele não tem vetor. Agora a transmissão, mais uma vez, é ingestão de cistos com alimentos contaminados. Mais uma vez, na mesma tecla. Cuidado ao comer algum alimento fora da sua casa, né? Os sintomas dessa doença são náuseas e vômitos. A prevenção, ter muito higiene. Aqui está falando que esse HI quer dizer hospedeiro intermediário. Então, a pessoa adquire essa doença através do porco. Então, mais uma vez, eu venho a dizer, a carne do porco, né, tem que ter uma procedência verdadeira para você comprar e consumir. Eu espero que vocês tenham entendido sobre as doenças, né, a forma de prevenção, sobre essas doenças que vocês agora sabem que elas são adquiridas através de alimentos contaminados. Vocês têm que ter cuidado, né, saber a procedência. E vocês vão praticar o que vocês aprenderam resolvendo o TD e também resolvendo a atividade do livro. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que estejam todos bem. E até logo. Até a próxima aula.